Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu Universo do Mecânico. Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos à nossa aula técnica de número 4 de 2013. Eu, professor Scopino, dou as boas-vindas a todos vocês aqui no seu MEC, o seu Universo do Mecânico, em mais uma aula exclusiva para os alunos que nos acompanham nas aulas ao vivo e também aos muitos, mas muitos mesmo, que nos acompanham nas aulas gravadas. Sejam bem-vindos aqui à nossa aula técnica de número 4. Aqui, na aula ao vivo, quem já mandou um alô e já está aqui, ó, linkado, Antônio Mendes Dutra, Claudemiro de Melo, Gentil Serafim Gomes, também linkado, Autopeças Fabiano, né? Já está aqui nos acompanhando, né, com a sua equipe em mais uma aula técnica aqui no seu MEC. Zé Roberto Pires, Juliano Freitas, Marcílio Rodrigues, Alfredo Araújo, Anísio Halber, Antônio Guimarães Tavares, Claudemiro Melo, Darley Oberguer, Demóstenes Alexandre, também linkado, Hilton Batista Borges, Wilson Pancotti, Automecânica Timóteo, lá de Minas Gerais, Raimundo Batista, muitos alunos linkados aqui nos acompanhando no seu Universo do Mecânico, em aulas ao vivo, aqui pela internet, e claro, você aluno associado pode acessar quando quiser, a hora que quiser, as aulas gravadas também. Ou seja, o seu Universo do Mecânico é uma verdadeira biblioteca de informação técnica, de dicas, detalhes, tudo para manter você em alto nível no setor automotivo, alto nível na reparação e, com certeza, aumentando ainda mais a bagagem de conhecimento. Bom, vamos lá. Depois desse boas-vindas, vamos ao tema da aula de hoje, aula de terça-feira. Sistema de injeção eletrônica do Honda Fit 1.5 16 válvulas a gasolina. Hoje, o nosso segundo encontro, iremos abordar a ECU. Quando se fala de ECU, sempre se questionam, a ECU, alguns chamam de UCE, ECM, UCM, MC, de módulo de controle. Pessoal, estamos falando sempre do mesmo conteúdo, do mesmo componente, ou seja, a peça que tecnicamente foi projetada para receber os sinais de entrada, adequar os mapeamentos, seguindo para aquilo que ela foi projetada, ou seja, pela engenharia, seja da montadora ou de grandes sistemistas, e comanda atuadores. Ela é uma calculadora um pouco mais inteligente, tá? Ou seja, ela recebe informação, calcula e tem a resposta. Numa calculadora, você não digita lá, ó, os números, né? Aí, 50 vezes 10. Bom, esses 50 vezes 10 é o que, pessoal? A informação de entrada. Ou seja, são sinais de entrada para a calculadora. Quando você aperta o igual, ela vai calcular. E vai seguir o quê? Aquilo que ela foi projetada. Ou seja, aqueles números com aquele símbolo, no caso aqui da multiplicação, ela vai calcular. E aí vai dar o resultado. O resultado, na verdade, é como se fosse o sinal de saída. Ou seja, o atuador. Então, a ECU, que é Electronic Control Unit, unidade de controle eletrônico, faz isso. Recebe informações, calcula, seguindo aquilo que ela foi projetada, os mapas internos, para aquele motor, para aquele combustível, para aquele peso do veículo, para aquele tipo de transmissão, e comanda os atuadores.
os sinais de saída do sistema. Essa é a ECU, o tema da nossa aula de hoje. E aula passada, quando iniciamos os trabalhos aqui do Honda Fit, tivemos a aula de introdução sobre este veículo. Portanto, na aula de hoje veremos a ECU, essa tal unidade de controle eletrônico. Como se fosse o cérebro eletrônico, é como se fosse um cérebro eletrônico. E digo mais, não é só cálculo que ela faz. Ela também tem o que? Um aprendizado. Ou seja, ECUs mais atuais, como essa do Honda Fit, ela já tem aprendizados. Ou seja, ela vai adequando o comando dos atuadores com base no aprendizado dos sinais dos sensores e considerando um desgaste de componentes. Ou seja, ela consegue melhorar o funcionamento mesmo com o envelhecimento do próprio motor, o envelhecimento de alguns componentes do veículo. E aí melhora ainda mais a injeção e a ignição do veículo. Tá? Então essas são as finalidades e as alterações que nós temos na ECU. Por quê? Falar de módulo de injeção eletrônica, aqui do Honda Fit, é complexo? É complexo porque é um carro que você não mexe todo dia em módulo, por exemplo. Tá? Então, você tem algumas características diferentes. Tá? Principalmente o quê? Principalmente o quanto que ele pode fazer de correções em virtude de alguns componentes. Que ele identifica que tem um desgaste. Mas ele não identifica, por exemplo, a peça em si que está com desgaste. Quer um exemplo? Velas de ignição. Esse motor 1.5, 16 válvulas, utiliza 4 velas de ignição. Será que a ECU tem condição de avaliar se a vela é nova? Se a vela já está desgastada? Se ela está super desgastada? Consegue avaliar? Bom, diretamente, não consegue avaliar. Indiretamente, consegue. Seja pelo sinal da sonda 1 ou da sonda 2. Ela consegue fazer as adequações e devidas projeções a respeito. E não é sonda lambda, também sensor de detonação. Ela consegue identificar erros ou retardos na ignição. Então ela consegue avaliar mais itens pós-queima. Jamais vai indicar, por exemplo, na questão de códigos de falhas, uma falha na vela de ignição, porque a ECU não monitora diretamente a vela. Ela vai monitorar os componentes pós-queima. Como falei, o sensor de oxigênio e o sensor de detonação. Legal? Então, essa é só uma introduçãozinha bem rápida, para a gente ficar mais ciente da realidade do que o módulo faz e o que ele monitora também. Bom, aula de hoje, ECU PGM FI 1.5 16 válvulas. Então, essa diagramação que aparece no início da nossa aula e vai aparecer em todas as aulas, com toda certeza, é o que, pessoal? É um raio-x inicial. Por que um raio-x inicial? Aí estão os sinais de entrada a nível de sensores, é claro, e os comandados, os sinais de saída do módulo. Observem que aí não tem o aterramento positivo, a linha 15 pós-chave, por exemplo, a comunicação com o câmbio automático, a comunicação com o painel. Não, essa é uma diagramação, ou seja, mostra, a grosso modo, os principais componentes que mandam informação para a ECU e que recebem sinais da ECU. Então vamos a eles, os sinais de entrada, aqueles que enviam informação para a ECU, MAP,
rotação em PMS, é um sensor só, tá? Temperatura do motor, lambdas, porque lambdas está no plural, são duas, uma antes e uma depois do catalisador. Detonação, então lá no bloco do motor tem um sensorzinho de detonação, né, que vai identificar aí falhas, né, de ponto muito adiantado, ou seja, o motor grilando. Temperatura do ar admitido. Opa, só de olhar, né, visualizar essa diagramação, já dá para saber que o MAP é um sensor, temperatura do ar é outro. Entenderam? Só na diagramação já consegue ver isso. Tá? Posição da borboleta, sensor de fase e o VSS, né, que é o Speed Sensor Velocity, né? É o sensor de velocidade. Tá? Muito bem. São os principais sinais de entrada para a ECU. Os principais sinais que a ECU recebe. Bom, nem todos FIT 1.5 são assim. Tá? Quando você pegar os Flex, né, os 2008, 2009, você já vai ter corpo eletrônico. Tá? Calma, estamos abordando o primeiro FIT 1.5 gasolina. Esse aqui ainda tem cabo de acelerador. Tá? Então tem pedal e tem o cabo do acelerador e lá o sensor de borboleta no corpo. Tá? Não é corpo eletrônico ainda não. Bom, e os comandados pela ECU? Quem que ela comanda? Os sinais de saída, os atuadores? O ar-condicionado. Claro, é indiretamente, né? É pelo relé, né, que vai acionar aí a polia, vai acoplar a polia do compressor do ar-condicionado. Os 4 eletroinjetores, tá? Atuador de marcha lenta, então ainda não é corpo eletrônico, né? Ainda é atuador, que vai fazer a janela abre e fecha. Ignição, então as 4 monobobinas do carro, né, são comandadas pela ECU. Canister, a válvula de purga do canister. Eletroventilador, né, então o próprio relé do eletroventilador, primeira velocidade, segunda velocidade, e a própria bomba elétrica dentro do tanque, também acionada via relé. Né. Válvula EGR, esses carros têm, né, a EGR, né, recirculação dos gases de escape. Vamos falar bastante sobre essa válvula também. E depois, uma comunicação com o sistema imobilizador e o próprio conector de diagnose. Então, observaram? São muitos sinais de entrada e muitos sinais de saída, os comandados, né? Então, para iniciar essa etapa referente ao Honda Fit, então temos uma unidade de comando eletrônico com várias funções e várias aplicações. Tanto que são vários conectores em uma mesma carcaça. Então vamos falar mais sobre o Honda Fit para vocês. Lembrando que aqui é um Honda Fit 1.5 gasolina. Então detalhe inicial que é um motor a gasolina. Nesse decorrer de aula, nesse treinamento do Fit, vamos falar ainda do Flex, tá? Vamos falar do New Fit, vamos falar de carros Flex sem cabo de acelerador. Vamos iniciar pelo mais antigo. Detalhes. Temos na família Fit uma unidade de comando que mapeia tanto a injeção de combustível quanto todo o sistema de ignição do tipo estático com 4 bobinas individuais. E ainda conversa com o scanner, né? Ainda tem a troca de informação com o scanner, tá? Vamos lá. Na telinha, o motor 1.5, tá? Onde nós temos aí a foto real desse motor 1.5 do Honda Fit. É um motor bem compacto e vamos aos detalhes, né, referente às funções do próprio módulo. A ECU PGM FI está ao lado do porta-luvas. Bom, já achamos o módulo. Onde está o módulo desse Honda Fit gasolina? Lá no motor?
Não. Lado motorista? Também não. Lado passageiro. Abaixo e à direita do porta-luvas. Então, sem desmontar nada, você com uma lâmpada, né, um pendente ou um cordão de luz, né, por baixo do porta-luvas, fez um pouquinho ali de ginástica, você enxerga ali a ECU, a unidade de comando eletrônico. Tá? O acesso não é tão complicado, mas não fica visível. Ou seja, é uma unidade de comando, pessoal, ainda tá? Grande, os padrões atuais, né, é grande. Ela é mais sensível à umidade e à temperatura. Por isso que ela está dentro do carro, do lado do porta-luvas. Tá? Podem ver que módulos mais atuais, menores, né, os chamados híbridos ou micro-híbridos, né, o módulo está lá no motor. O Fit não, está dentro do carro ao lado do porta-luvas. Tá? Tem, além da injeção e ignição, os controles dos relés do eletroventilador, sistema de ar-condicionado, controla contagiros, temperatura do painel, polia do CVT, do câmbio, né, a transmissão continuamente variável da transmissão, o câmbio em si. Ou seja, tem vários controles relacionados à própria ECU. Vários controles. Então são o quê? São funções que ela exerce e assim consegue, né, adequar o funcionamento. Chama atenção para esse temperatura do painel. Não há, tá, o ponteiro de temperatura no painel de instrumentos. Temos a lâmpada azul, indicando fase fria, a lâmpada vermelha, quando o motor atinge temperatura fora do normal. Ambas lâmpadas controladas pela unidade de comando. Tá? Ambos os casos. Bom, vamos mostrar o local em que está a unidade de comando? Está aí, ó, o local e suporte, ó, ao lado do porta-luvas, ó, o acesso por baixo, é bem tranquilo, tá? Com uma lâmpada, né, uma iluminação ali por baixo, você enxerga esta ECU em um suporte próprio. E já dá para ver que são fios barbaridade ligados na ECU. São muitos, tá? Vamos falar já sobre esses conectores, sobre esses fios, tá? Já a gente aborda esse detalhe, porque é muito fio para uma unidade, né? Mas observem que até o formato dela, tá, é grande. Conectores, ó, são passíveis aí de umidade, ok? Então não é uma unidade que vai estar lá no motor, tem que estar aqui escondidinha, protegida de temperatura e principalmente umidade, água, o que vai gerar um grande mau contato, corrosões, etc. Então, são características deste veículo. Uma unidade de comando bem protegida dentro do carro. Tá? Vamos então falar desses pinos dessa unidade de comando eletrônico. Observem pela foto que nós temos um conector cinza, um branco, dois vazios e um outro, né? Um branco um pouquinho menos branco, né? Um pouquinho mais escuro. Tá? Nós chamamos isso de 5 conectores. Ou seja, saem separadamente ali 5 conectores. Mas observe que 2 estão vazios, não tem nada. Não tem nem o pino no módulo. Tá? Mas tem o encaixezinho, como se fosse ali mais um conector. Então temos o conector A, B, C, D e E. Então, de novo, ó, A, B, C, D e E. Claro, o A está ali, que é o cinza, o B, que é o branco, o C e o D estão vazios, e o E, que é o último da direita. Tá? Temos ali, então, 5 conectores, né? Porém, só 3 aplicados. Né? Nem todos estão ali, porque não há necessidade. Os pinos. Então, temos 5 conectores bem distintos na ECU, denominados por letras seguidos de números. Mas desses 5, apenas 3 possuem terminais. Ou seja,
Temos aí os conectores, né? A, B, C, D, E, né? Mas só 3 tem, 2 não tem nada, ok? Então, os 2 que não tem nada, podemos interpretar de duas formas. Como não tem nem o pino, podemos dizer que esse módulo tem o A, o B, pula os 2 e o C. Porém, há alguns esquemas que aparecem os 5 conectores. Então, é A e B que tem os pinos, C e D estão ocos, estão vazios, e o E seria o terceiro. Então, não se assustem se virem esse tipo de nomenclatura no mercado. O esquema original não aparece. Quem é A, quem é B, quem é C, quem é D, quem é E. Não aparece. Tá? Portanto, você pode ter o A, B e C ou chamar de A, B, E. Só para entenderem melhor como é esse tipo de nomenclatura dos conectores. O importante é entender o quê? Que tem 2 ali que são vazios. Não tem nem os pinos no módulo. E, muito menos, o chicote para encaixar lá. Ah, temos o quê? Os conectores são diferentes um dos outros. Ou seja, eu não consigo pegar o A e encaixar no B, o B no C, o E no A. Nada. Os conectores são diferentes um dos outros. Separados. Não dá para inverter. Tá? Bom, e a alimentação dessa unidade? Como que é feita? Bom, temos Honda Fit com caixa de fusíveis dentro do carro e fora do carro. Observem que esse fora do carro, bem ao lado da bateria do veículo, são fusíveis, pessoal, e relés. Mas são as alimentações principais. Ou seja, pode ver ali, ó, até pela foto dá para enxergar, ó, são relés e são principalmente os max fusíveis. Os grandes fusíveis, os fusíveis principais e alguns ali, ó, também de amperagem razoavelmente alta. Temos uma outra caixinha de fusíveis pequena dentro do veículo, onde se tem o quê? Outras proteções. Tá? Então temos ao lado da bateria, compartimento do motor e dentro do veículo, ali próximo ao painel de instrumentos do carro. Tá? É importante entender o quê? Que há necessidade de ter proteção nos circuitos elétricos e eletrônicos, é importante. Tá? Mas, para falar a verdade de prática para vocês no dia a dia, o fusível que mais queima nessa linha, com toda certeza, é o fusível do acendedor de cigarros. Claro, é ele, né? Geralmente por causa de uso de GPS, né? Coisas, carregadores de celulares, coisas do gênero, tá? É o principal componente que queima, é o fusível do acendedor de cigarros, e aí não influencia em nada, né, o funcionamento da injeção eletrônica. Tá? Alimentação. Então, o que tem de alimentação que chega até a unidade de comando? A ligação direta com a bateria passa pelo fusível 11 de 15 amperes, o 8 também de 15 amperes e o 6 de 40 amperes. Pessoal, onde que está o 40? Na caixa ali do lado da bateria. É um max fusível, 40 amperes. Temos 2 caixas de fusíveis, uma do lado da bateria e a outra dentro do carro. Tá? Mas o principal, os relés da unidade de comando estão aonde? Tá? Ao lado do painel de instrumentos, perto da caixa de fusíveis, dentro do carro. Entenderam? O relé auxiliar, o relé principal. Os 2 relézinhos estão onde? Dentro do carro, do lado esquerdo, pertinho da caixa de fusíveis interna. Tá? Então é importante entender onde estão os dispositivos de segurança. Bom, se falei do positivo, obviamente,
temos que falar, e muito bem, do aterramento, ou seja, as ligações da unidade de comando com a massa, seja da bateria, seja da própria carroçaria do veículo, né? Então, o quanto que é importante termos um perfeito, um ótimo sistema de aterramento do veículo, né? Torna-se muito, mas muito necessário, tá? Temos aí a bateria relacionada a muita formação de azinavre. Então, pessoal, já peguei cada Honda Fit, que ali a bateria parecia uma plantação, né? De tanta, né, azinavre que tínhamos ali entre o terminal, principalmente o negativo, tá? Alguns também no positivo, claro, né? E o conector elétrico, gerando um mau contato, né? Gerando uma falha na alimentação elétrica do sistema. Viram isso? Viram a azinavre? Qual é a nossa função? Desconectar, limpar, retirar todo o azinavre, lixar superficialmente, remontar e depois fazer o quê? Aplicar tinta, pessoal. Tinta própria, spray, para a borne de bateria. É fundamental, tá? Para ter uma proteção extra. Legal? Bom, por falar no aterramento, tem uma notícia boa no Honda Fit. Fazem a ligação com a massa do veículo e temos os aterramentos, né? O fio é na cor preta e 2 de cor marrom com lista preta. Tá? Essas cores auxiliam muito nos testes desses conectores. Então são fios de cor preta ou marrom com lista preta, o que facilita bastante, né, na hora de fazer a medição, por causa da própria cor que chama a atenção, identificando o aterramento. Claro, a unidade de comando monitora o tempo todo, comanda o tempo todo também as funções do painel, como conta-giros, luz de anomalia, luz de temperatura, fria, que é azul, quente, que é vermelha, e por aí vai. Ok? Vamos a mais uma dica desse nosso treinamento. Dica: as unidades de comandos das duas motorizações do Fit 1.4 e 1.5 são fisicamente semelhantes, mas com funções, chicote distintos. São até parecidas com atuações, porém têm mapeamentos distintos. Claro, 1.4 tem 8 bobinas, 1.5 tem 4 bobinas, né? Temos algumas diferenças também, beleza? Então, o legal é entender o funcionamento e o que a ECU usa de estratégia. E vamos ver mais isso ainda hoje.